Você gosta de poesia? Ama poesia? Pois o bate-papo bafafá de hoje está aqui com Edviges Guimarães, uma jovem publicitária que vê poesia em tudo. Vê poesia nos animais, nas frutas, no cotidiano. E fez de sua vida uma grande poesia, por que não, né, Edviges? Me conta como é que começou essa história. Você cria fanzines, você ministra oficinas sobre poesia. Como é que começou tudo isso? Então, começou de um desejo de expressar a minha arte, de expressar a minha poesia. Eu comecei resgatando na faculdade alguns momentos que eu tive na adolescência de poesias, de expressar, de escrever. E eu tive a ideia de divulgar no meu Instagram. Eu comecei divulgando no meu Instagram, depois eu fui tendo uma ideia de criar um projeto para novos poetas, para incentivar e para a gente crescer junto. Então eu comecei também a interagir com novos poetas e eles começaram a divulgar a arte deles lá no Desperta Poeta e aquilo foi me motivando muito a também buscar um pouco da minha arte. E depois eu fui fazer um curso livre de livros pop-ups, que eu gosto muito da ideia assim, do livro abrir e sair as ilustrações. Então eu fiz esse curso de de livros pop-ups e tive a iniciativa de fazer oficinas, ministrar oficinas. Aí eu me inscrevi num edital e fui aprovada para ministrar oficina de livros pop-ups para crianças. Certo, só um minuto, vamos por partes. Você falou aí em Desperta Poeta, Desperta Poesia. Isso foi um projeto inicial. Começou aí isso era online. Você fez esse trabalho durante a pandemia? Isso. Quando a gente já começou a voltar, num período que já podiam voltar para as ruas, eu comecei a ter essa inspiração e criei um Instagram, um perfil no Instagram e fui me comunicando com os poetas. Eu interagia com eles presencial, alguns eu interagia presencial e fui convidando. Eu vi que a pessoa tinha interesse, mas não tinha aquela vontade de divulgar no perfil pessoal. Então eu achei essa oportunidade para divulgar lá no Desperta Poeta. E depois eu fui interagindo com outros poetas que foram seguindo o perfil e a gente foi se comunicando. Eles enviavam suas poesias. De início foi através de textos, depois eu fui tendo a ideia de fazer um quadro podcast poético. Que eu vi, eu acho que conecta muito mais, assim, a voz conecta muito. Então, eles trazem poesias lindas. Em todo o quadro que tem do podcast poético, eu percebo que a inspiração dele é do momento, assim. Então, é um projeto que eu gosto muito e é o Desperta Poeta. Certo, então me fala agora sobre outros projetos. Você falou aí do livro, né? Você faz fanzines também. Então eu percebo que a sua arte ela é bem diversificada, né? Você usa poesia de várias formas, de vários formatos. O fanzine, como é que o fanzine entra na tua vida, entra nessa história? Então, o fanzine foi de uma pesquisa que eu estava fazendo em relação ao zine, ao fanzine. Antigamente, os poetas, eles levavam as poesias deles em formato de fanzine. Então, eu tive essa inspiração de colocar no título da coleção, coleção zines. Zine. Isso. E chamar os meus zines, eu já chamo de zine automaticamente, e chamar os meus livrinhos de zine. Então eu fui escrevendo sobre alguns temas e colocando ele através da poesia, em versos e rimas, trazendo alguns ensinamentos e benefícios assim de algumas frutas, no caso da fruta, dos frutas. Então, assim, eu... Tem como você mostrar algum trabalho desse aí dos fanzines? Isso é um trabalho artesanal, né? Você faz um trabalho...
Eu fiz questão de criar tudo, porque assim, lá na faculdade eu paguei uma disciplina de design. Aí nisso eu quis aplicar um pouco, sabe, do que eu aprendi. Certo. E eu fiz como eu estudei um pouco do esqueleto do livro, essas coisas, aí eu já sei mais ou menos como é que constrói um livro. Aí eu fui fazendo é bem Ou seja, da teoria à prática, né? parecido. Você colocou a mão na massa mesmo. Foi. Então mostra aí pra gente. Esse aqui é o zine Vestindo as Cores, que eu coloquei o título de forma poética. Vestindo as cores, vamos vestir as cores. Eu gosto muito do vermelho, então eu já vesti a minha cor. Dá licença, deixa eu ver aqui o vermelho. Vamos lá. Onde é que tá o vermelho aqui? Tá. Só pra gente dar uma quebrada aqui, né? Minuto poético. Vermelho. Sou o vermelho da paixão e também do poder, que o espelho ama para o problema resolver. Você pode me vestir para ter efeito estimulante, para começar a trabalhar ou no parque passear. E se quiser segurança, para de casa poder sair, faça comigo aliança. Vem me vista para ir ali. E se você conseguir me vestir, sem ansioso ficar, um problema resolveu. Ao seu lado eu vou estar. E aí eu sou o vermelho. Isso mesmo, Augusto. Eu acho que é interessante a pessoa não só escrever no sentido de transmitir o que você sente, mas você interpretar aquilo. Você se doar totalmente assim para a poesia mesmo. Sou o vermelho. O tema que você escolher, você dizer que é aquilo. Então, você naquele momento está interpretando de uma certa forma, sabe? Aí eu falei da gratidão também, porque às vezes a gente reclama mais do que agradece, então eu quis falar no título, chamar de uma forma poética para criar gratidão. E das emoções eu trouxe sobre a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o susto. E eu fui falando sobre as emoções. Ao todo eu fui escrevendo, aí fui montando uma coleção. Certo. Agora, me fala uma coisa. Você escreve de forma artesanal, como a gente já falou, e esse material, ele vai para onde? Quem tiver interesse em conhecer esse material, como é que deve fazer? Se for ele físico, você pode me encontrar no @Edvigens Guimarães, desculpa, Edvigens Guilima, o perfil, ou Edvigens Guimarães. E lá a gente pode conversar sobre isso. Eu posso saber quantos é que você gostaria para mim confeccionar. Certo. Então você produz também de acordo com a quantidade que a pessoa deseja. Sim. E também tenho ele digital, que é mais simples também. Dá para de qualquer lugar comprar ele. Então você tem um novo projeto, que é um projeto de oficinas literárias. É um projeto que está sendo oferecido pela Edviges, né, para instituições públicas e privadas, para escolas. Chama-se Literautorar. Ela quer ligar a literatura ao autor, é isso? Isso mesmo. Fala sobre esse projeto. Correto. Eu quero linkar a literatura e proporcionar a autoria. Então, para a gente identificar que cada pessoa pode ser autor da sua própria poesia. E eu criei algumas oficinas. Eu vou dizer o nome delas. Tá. Abraçando as emoções com a poesia, poesia na natureza, poesia nas cores, poesia no instrumento musical, poesia com a fruta, meu primeiro livro pop-up, que foi uma oficina que eu comecei a ministrar, foi a minha primeira oficina que eu ofereci, então eu quero resgatar ela e colocar também nesse projeto Literautorar. No primeiro momento que eu ofereci o livro pop-up, eu pedi para as crianças construir o livro de uma forma artesanal, com as dobraduras e também com as ilustrações que saíam do livro. E depois eu pedi para ele colocar no título o nome deles e criar algumas poesias. Versos livres, no caso deles. E eles gostaram muito da dobradura, de conhecer como é as dobras dos livros no estilo pop-up. Então, eu gostei muito desse projeto que eu realizei lá na usina.
Aí eu quis resgatar ele também nesse meu novo projeto, Literautor. Certo. Então pronto. Paulo, dá uma mostrada aqui. Esse é o panfleto das oficinas da Edvisions. Certo? Então é isso, Edvisions. Para a gente concluir, você daqui desse projeto, o que é que você pretende mais continuar com o trabalho online? Como é que está sendo hoje o teu trabalho com as poesias? Eu tenho de início interesse em oferecer essas oficinas para as crianças e os adolescentes. É um projeto novo, eu estou bem empolgada com ele. E normalmente eu costumo interagir também com outros poetas de outros estados. Então eu quero também seguir com isso, com essa coisa de conversar, ter papos poéticos com outros poetas e conhecer mais de trabalhos, fazer novas conexões, que eu gosto disso. E é isso. Então é isso. O Bate-Papo Bafafá de hoje conversou com a Edvigens Guimarães, uma jovem que se interessa por poesia, se interessa por literatura. Uma maravilha. E vamos em frente, não é isso, Edvigens? Isso mesmo, Augusto. E eu agradeço o convite e estar aqui com vocês foi maravilhoso. Então tá, se liga aí, Bafafá TV no YouTube e no Instagram, Bafafá_TV. Vamos nessa.